Bom dia, segundo ano. Eu vou fazer a continuação das atividades que nós estávamos fazendo na aula de ontem. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui com a correção, dando continuidade às correções que a gente estava fazendo ontem. Então, só relembrando, só retomando, ontem eu havia pedido para vocês uma atividade para a semana passada, né, para ter sido realizada na semana passada, que era a expansão de vocabulário do texto, né, daquele texto lá, Why Should Everybody Learn English? E aí tinha a expansão de vocabulário, Vocabulary Enlargement, da página 3. Na aula de ontem, na videoconferência, a gente fez a correção, né, dessa atividade, e nós chegamos até o exercício de número 6 da página 3. Então, hoje eu vou fazer a sequência, né, da continuidade aqui nessa atividade. A gente vai para comprehension, para compreensão da página. Eu tô aqui com a apostila, não é a apostila de vocês, é essa aqui. Deixa eu só ajeitar aqui e pegar a apostila correta. Eu tô com a apostila de outra, como chama? De outra série, né? Se não me engano, de vocês é o 7. É isso mesmo. Why should everybody learn English? Aí vamos fazer aqui o correto. Beleza, maravilha. E a gente fica então com a comprehension, que foi de onde nós havíamos parado, né? Que era o início da comprehension. Então, olha só, responda as perguntas em português de acordo com o texto. Então, só lembrando, o texto que a gente estava trabalhando era esse daí que está na tela, Why should everybody learn English? Essas atividades de expansão de vocabulário a gente finalizou ontem, né? Na correção delas. E aí a gente ia fazer a comprehension. Na comprehension, que é o que está aí na tela de vocês, que eu já tinha solicitado, na verdade, né? A resolução, né? A realização desse exercício. Ficou assim, ó. Responda as perguntas em português de acordo com o texto. As perguntas estão em português, era uma interpretação de texto, né, em relação ao texto lá do Why Should Everybody Learn English? Então, a questão de número 1 perguntava o seguinte: o que pode acontecer em sua vida se você for fluente em inglês? Bom, mesmo não sendo necessariamente de acordo com o texto, dá para você responder diversas coisas aqui, né? O que pode acontecer em sua vida se você for fluente em inglês? Tem muita coisa que dá para você colocar aqui como resposta, mas como você tinha que fazer isso de acordo com o texto, uma das respostas possíveis era algo similar à seguinte resposta: se você for fluente em inglês, você terá acesso a informações que outras pessoas não conseguem obter. Conversar com pessoas interessantes, escrever cartas, e-mails para elas, impressionar pessoas e até mesmo ser promovido na carreira. Então, essas são algumas das respostas possíveis aí, porque lembrando que era de acordo com o texto. A pergunta de número 2 dizia: apesar do acesso quase limitado ao conhecimento sobre qualquer assunto atualmente, há um problema. E qual é? Lembrando que era de acordo com o texto. O problema é que a maioria desse conhecimento está em inglês. Então, se pensar, né? A gente tem um acesso quase que ilimitado ao conhecimento, a gente tem informação sobre tudo, em todos os lugares, o tempo todo. Mas muitas dessas informações está em inglês. Isso seria um problema para uma pessoa que não tem o conhecimento do idioma. Então, ela estaria se limitando, né, ao acesso ao conhecimento se ela não souber o inglês. A questão de número 3 diz assim: cite alguns exemplos de conhecimento que você pode usar se você souber inglês. Também são variados e, de acordo com o texto, a maioria das páginas da web, livros, imprensa, ciências, reportagens de notícias, né? Não importa onde você esteja no mundo,
você pode acessar muito mais. Então, independentemente de onde você esteja, se você está em Mauá, se você está em Hong Kong, se você está nos Estados Unidos, na França, na Itália, não importa, grande parte aí do que a gente tem acesso à informação está em inglês. No número 4, por que o inglês é chamado a língua da comunicação? A gente também tem algumas ideias sobre o porquê é chamado a língua da comunicação, mas o texto diz que porque quase 1,5 bilhão de pessoas no mundo falam inglês, entre nativos e não nativos, né? E outras 1 bilhão estão aprendendo. Quase todas as conferências e competições internacionais são conduzidas em inglês. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, diplomatas e políticos de diferentes países usam o inglês para se comunicarem uns com os outros também. O inglês é a língua principal de organizações como a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, né? No número 5, a pergunta é: por que se considera essencial ser fluente em inglês? A resposta adequada, de acordo com o texto, é: ser fluente em inglês é essencial para ir a conferências internacionais, visitar centros acadêmicos no exterior, ter acesso a descobertas científicas lendo jornais, livros e revistas. Você também pode usar o computador mais efetivamente, né? Você pode ampliar o seu conhecimento. De vez em quando a gente coloca aqui, né, o link de algumas páginas em inglês que são sugeridas aí pela própria apostila, e aí a gente dá uma navegada, dá uma olhadinha aí no conteúdo, né? Então, se você é uma dessas pessoas que tem um bom conhecimento em inglês, se você é fluente em inglês, você consegue navegar tranquilamente, você consegue você consegue obter esse acesso, né, em relação a diversas fontes aí de informação. No número 6, a pergunta é: como se sente um falante fluente de inglês? Bom, ser fluente em inglês dá muita satisfação e faz você uma pessoa mais poderosa, powerful e mais feliz, happier. Então, powerful and happier. Você torna-se mais poderoso e também automaticamente mais feliz, é o que diz aí o texto. Bom, aí, agora deixa eu tentar fechar aqui próxima página. Na próxima página nós temos lá a parte, mais uma vez, da gramática dos falsos cognatos. A gente tem o What if it were possible, que, né, a gente vai acabar fazendo para a próxima semana. E aí a gente tem os exercícios de practice, dos quais eu também já solicitei para vocês, já pedi a resolução deles. E aí, vamos lá. Destaque a opção correta. No exercício de número 1, você tem a seguinte frase. Aliás, a questão aqui é falso cognato, certo? Só lembrando. Qual que é a palavra adequada que você vai utilizar aí no sentido para que você tenha para que a frase faça mais sentido, né? Então, ele pretends ou intends to be a liar when he grow up? Ele finge ou ele pretende ser um advogado quando ele crescer? Então, a resposta correta, intends, a segunda opção. They live in great lust or luxury? Resposta correta, luxury. Segunda opção. She was very congratulated on her success, or is it? Success. Can you resume ou can you summarize your test now, please? Você pode resume ou summarize? Resume. Letter E. The teacher isn't convict or convinced? Resposta correta, correct answer, convinced. Cuban cigars or Cuban cigarettes are considered the best in the world. Se é que é possível, né, isso ser considerado
algo como o melhor do mundo. A resposta correta, cigars, que são os charutos, né? Os charutos cubanos são considerados os melhores do mundo. Observe os falsos cognatos destacados e reescreva as frases corrigindo-as. Então, tem ali grifado algumas palavrinhas e você tem que corrigir essas palavrinhas. Como que vai ficar de verdade essas frases aí? Vamos ver. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ficou ruim aqui de tentar aumentar. Não tem problema. Até mudei a página sem querer. Voltar para a página correta. Very good. Agora sim. Beleza, então é esse exercício aí. Observe os falsos cognatos destacados e reescreva as frases corrigindo-as. Can you attend the door for me, please? O que você vai ter que reescrever, né? Para que a frase esteja correta é Can you answer the door for me, please? Depois eu coloco a parte lá onde está escrito a resposta certinho para não ter confusão aí na escrita. Letter B. I really don't like working in a fabric. O correto é I really don't like working in a factory. Letter C. Josh is 14 and he studies in a very good college. Resposta correta, correct answer. Josh is 14 and he studies in a very good school. Letter D. My sister always wears a different fantasy for Halloween. Resposta correta. My sister always wears a different costume for Halloween. My skin is very sensible to the sun. Correto. My skin is very sensitive to the sun. My boss was very comprehensive with my problem. Correto. My boss was very understanding with my problem. Número 3, number 3, preencha as lacunas com falsos cognatos. Se necessário, consulte a lista. Então, aí você tem que realmente colocar falsos cognatos nesses espaços. Despite the very serious car accident, there were no casualties. Apesar do acidente ter sido muito sério, né, não houve nenhuma fatalidade, né? His teeth are not straight, so he's wearing braces. Seus dentes, né, não estão alinhados, né? Straight aí pode ser nesse sentido, porque tá falando dos dentes. E esses braces aí a gente pode pensar que é o aparelho, né? The needle of a compass always points to the magnet north. Então, a agulha da bússola sempre aponta para o lado norte aí. The fire exit was locked. Então, a saída de incêndio estava fechada. The data in the graphic are not correct. Data. É o correto. Eu preciso colocar a parte onde está a forma que já está escrito, né? Para vocês não confundirem a forma de escrever. There are very few female o quê? In Shakespeare plays. Então, tem pouquíssimos personagens, characters, femininos nas peças do Shakespeare. Já tinham reparado isso? Tem pouquíssimos personagens femininos nas peças do Shakespeare. O exercício de número 4 pede para que você traduza as frases. Então, you have to return these magazines to the library. Você tem que devolver essas revistas para a biblioteca. That British physician has a very strong accent. Aquele médico britânico tem um sotaque muito forte. She feels miserable because her son was convicted of murder. Ela se sente infeliz porque seu filho foi condenado por assassinato. Every language is full of idioms. Toda língua é cheia de expressões idiomáticas. I realize that the principal is an ordinary person. Eu percebo que o diretor da escola é uma pessoa comum, simples. Ordinary person, pessoa simples, comum. That particular novel is very good. Aquele romance literário é muito bom. Pode confundir com novela, né? Sendo que novela a gente sabe que é
soap opera. Já no exercício de número 5, exercise 5, complete as lacunas com as palavras eventually, exquisite, parents, policy, deception e accomplish. My heroes are and were my parents. Meus heróis, né, estão entre são os meus pais, na verdade. I'll never understand all the good that a simple smile can accomplish. By working faithful 8 hours a day, you may eventually get to be boss and work 12 hours a day. The only charm of marriage is that makes a life of deception necessary for both parties. Honesty is the best policy. There is no exquisite beauty without some strangeness in the proportion. Edgar Allan Poe. E aí tem um pequeno texto a respeito de uma biografia do Emily Dickinson. E aí, Emily Dickinson, né, falando aí você, como foi uma atividade que já foi solicitada, né, pressupõe-se que você já fez a leitura desse texto e a partir dela, pela leitura do texto, infere-se, né, você tem ali a percepção de que Emily Dickinson, alternativa A, B, C, D ou E. Bom, a resposta fica comprovada no trecho. Despite living a life of simplicity, she yet wrote poetry of great power, questioning the nature of immortality and death. Isso é o que vai te levar a responder a alternativa C, que questionou a morte e a natureza da imortalidade. Emily Dickinson questionou a morte e a natureza da imortalidade. Bom, para essa aula de hoje, eu fiz então essa correção desse exercício aí que estava faltando. Então, eu queria só mostrar aí para vocês nesse espaço aí. Vamos ver se não demorar muito para carregar, eu vou mostrar para vocês, que tá dando talento aqui para carregar. Mas esse aqui é o Classroom, né, da sala de vocês. E aqui, só para confirmar, né, as últimas atividades que eu deixei foi a expansão de vocabulário, Vocabulary Enlargement, que foi postado no dia 10, com solicitação de entrega no dia 11, sendo 16 atividades entregues. Já o Practice, que foi esse que a gente acabou de fazer a correção, ela foi postada na aula do dia 11. A solicitação de entrega, né, tá aqui como o dia 17, né? E 12 entregues até o momento. E para hoje, né, tá aqui como amanhã. Até o momento, 5 entregas da atividadezinha lá sobre falsos cognatos. Então, só tô mostrando aqui para vocês terem uma noção. Essas aqui são as atividades feitas, né? Bruno, Sara, Giovana, Guilherme e Maiele. Embora por enquanto ainda tá dentro do prazo, né? Quem mais fez, maravilha. E para que vocês se atentem, né, aí justamente para evitar que fique acumular muito exercício, muita atividade para o final do bimestre, tá bom? Então é isso, gente. Aí na semana que vem a gente retorna para a aula de hoje, por favor, o formulário de presença, que vocês devem entregar ele no mais tardar na terça-feira que vem, certo? E aí a gente conversa aí sobre os outros assuntos. Então, para a aula de hoje, é isso. Obrigada.